Eu já tinha falado aqui várias vezes, mostrado os fatos e as evidências que dizem que boa parte da responsabilidade do Brasil ter chegado ao estado em que chegou, boa parte dessa responsabilidade veio dos Estados Unidos. Eu não assisto, mas muitos de vocês me falam que o Kim Paim também fala sobre isso, que é bom. Se ele fala mesmo, ele tem razão. Eu tenho falado aqui há muito tempo. Inclusive, no final do ano passado, eu já contei essa história no ar, eu tive uma reunião uma vez no Comitê Judiciário daqui da Casa do Congresso dos Estados Unidos, na Casa dos Representantes, e no final do ano eu passei lá, já era aquele clima de final de festa, eu passei lá para sentar e tal, e bater papo com o pessoal, fazer meio que um balanço geral do ano e preparando uma estratégia para 2025. Pois é, a gente prepara estratégias. Eu sei que é uma coisa rara na direita, mas a gente para preparar a estratégia. E eu brinquei com eles que em Washington eu tinha chegado lá em 2022 para pedir ajuda aos americanos, mas eu não sabia que, na realidade, os americanos tinham sido justamente os responsáveis pela situação de censura que a gente estava passando no Brasil. E o que eles me responderam para mim, o que eles me responderam foi: Paulo, nós também não sabíamos. A gente foi descobrindo ao longo de 2023 e 2024 qual foi o papel decisivo dos Estados Unidos no resultado eleitoral e na escalada da censura no Brasil, anterior e posterior a 2022, incluindo o 8 de janeiro. E é por isso que eu já sabia que o 8 de janeiro era tão similar. O que eu não sabia era que o 8 de janeiro era causado pela mesma turma que causou o 8 de janeiro nos Estados Unidos. Eu não sabia o quanto. Eu não sabia que os Estados Unidos eram a razão do problema. E eu não sabia a extensão da eficiência do Deep State americano. Nós descobrimos, por exemplo, no escândalo da USAID, e ficou provado que o pagador de impostos americano, ou seja, eu, estávamos financiando a censura no mundo inteiro. Né? Então eu, pagando os meus impostos, financiei indiretamente o cancelamento do meu próprio passaporte. Quem fala muito sobre esse assunto é o Mike Pence. E, aliás, não por coincidência, o deputado Felipe Barros e eu estivemos aqui, encontramos durante muitas horas com o Mike Pence, o ex-funcionário do Departamento de Estado. Eu sempre falo isso para essas pessoas que acham que o que a gente está fazendo não adianta nada, né? Mas vejam a importância do desnudamento dessas informações. Acender a luz para mostrar as baratas e a sujeira na casa já deveria ser o suficiente para que a gente não cometesse os mesmos erros. Só isso já deveria valer uma enorme comemoração, mas a gente vai conseguir muito mais do que isso. Mas para vocês entenderem o grau de interferência realizada pelos Estados Unidos nas eleições brasileiras, vejam esse gráfico apresentado pelo Mike Pence num evento em Londres, cujo tema foi a liberdade de expressão. Esse gráfico complicado para um cacete, bota ele em tela cheia, Bruno, para facilitar a visão. Pode me tirar aqui do ar. As setas em vermelho indicam o financiamento do governo dos Estados Unidos. Então, tudo que está de setinha vermelha é financiamento do governo dos Estados Unidos. As setas em verde são o trabalho direto entre as instituições que estão ali elencadas do gráfico. Tá? E aí você vê que são 3 instituições-chave das quais partiam das quais partia todo esse esquema que interferiu nas eleições brasileiras. O Departamento de Estado, a USAID e a CIA. A USAID, deixa a tela cheia, Bruno, pode deixar, financiava o National Endowment for Democracy, o NED. E juntas criaram o CEPS, o Centro para Excelência e Fornecimento do Processo Político, fortalecimento do processo político. A CEPS, por sua vez, recebia 150 milhões de dólares por ano do governo americano, sobretudo do Departamento de Estado, para pressionar os outros países
a aprovar legislações de censura. E desses 150 milhões do CEPS, 20 milhões vieram especificamente para o Brasil. Ou seja, mais de 10% de todo o dinheiro da CEPS foi só para o Brasil. Aqui o CEPS, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, depois presidido pelo Alexandre de Moraes, mas antes presidido pelo Gilmar Mendes e pelo Barroso, ajudou a criar uma série de regulamentos que permitiam e incentivavam a censura do Brasil. Pode me botar na tela de novo, Bruno, deixa no canto. Um exemplo dessa parceria foi o tal do Guia de Combate à Desinformação elaborado pelo CEPS. Agora, quem participou da elaboração desse guia? O TSE, que foi citado como sendo um exemplo de trabalho a ser replicado em outros países. Outra ocasião em que essa parceria ficou explícita foi em 2021, quando o TSE participou de um encontro virtual global sobre, abre aspas, ameaças digitais à democracia. Um evento que foi chamado de Eleições e a Transformação Digital. Quem pagou pelo evento? Quem promoveu? O CEPS e o ACD. E quem estava lá participando do evento, para surpresa de ninguém? Luiz Roberto Barroso. E as iniciativas que foram debatidas nesse evento, tudo isso aqui está público, tá, gente? Não tem nenhuma teoria da conspiração aqui, não. Está tudo dado público. As iniciativas debatidas nesse evento, que integraram o Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE, lembra do Talhaferro? Lembrei o nome dele agora. Talhaferro. O CEPS era a referência teórica citada no documento. Volto a dizer, tudo público. Entra no site da Justiça Eleitoral do Brasil e está tudo lá. Essas informações são públicas, algumas delas já tinham saído em vários jornais, outras informações sobre a participação americana nos Estados Unidos, diplomática, já haviam sido noticiadas pelo Financial Times ainda em 2023. Mas isso, e até pela Globo News, não sei se foi Natuzaneri, não me lembro quem fez um podcast sobre isso. Mas agora tudo isso deixou de ser uma simples informação que tinha saído em um outro site. Pode me botar na tela cheia, Bruno. Agora tudo isso deixou de ser uma informação. Estava no site, teve uma reportagem do Financial Times, o Mike Benz falou num podcast, o Paulo Figueiredo e o Kim Paim falam isso no programa deles. Deixou de ser uma possibilidade e nós descobrimos que, de fato, os Estados Unidos interferiram na eleição brasileira por uma confissão. E eu repito que é uma confissão porque nós temos este que eu acabei de citar, o próprio Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, mostrando que estava envolvido até o pescoço nessa história. Bota o vídeo aí do Carteiro Reaça. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos. Peraí, teve quantas vezes? Volta aí. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. Teve... Peraí. A Constituição brasileira diz que a política externa cabe ao presidente da República, ao Poder Executivo. Hoje, o presidente Bolsonaro está inelegível porque ele fez uma reunião com os embaixadores dos Estados Unidos e dos outros países, mostrando a vulnerabilidade do sistema eleitoral. Essa reunião foi pública e transmitida. O que o presidente do STF agora está dizendo que, enquanto presidente do TSE, ele se encontrava rotineiramente com encarregados de negócios dos Estados Unidos, e eu vou explicar por que o charge d'affaires.
Quando o Barroso era presidente do TSE, se eu não me engano, os Estados Unidos estavam sem embaixador no Brasil. Posso estar enganado. Houve um período muito grande, o Trump demorou para nomear um embaixador no Brasil. O que caralhos o presidente do TSE está fazendo encontrando muitas vezes o Charles d'Affaires, o encarregado de negócios dos Estados Unidos? A gente não vai ter aqui, mas vocês lembram de uma frase do do Alexandre, de que nós não éramos mais uma colônia, que o que estava acontecendo, a interferência americana era uma forma de neocolonialismo? Mas o Barroso não tinha problema, então, em encontrar... Quantas vezes, Barroso? Quantas vezes você encontrou? Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu Muitas vezes, mas em 3 vezes... pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. Mas por que declarações dos Estados Unidos se nós não somos mais colônia, não é verdade? Tive muitas vezes. E o que você fez, Barroso? Eu não chamo de Vossa Excelência, já fique sabendo. Nunca vou chamar. O que você fez nessas outras muitas vezes? Em 3 pediu declarações. Essa que é a razão para a qual vocês pediram para cancelar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, né? Essa que o pessoal do PT, né, não foi isso? Pediu para tomar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, pediu minha prisão preventiva, não foi isso? Vão pedir do Barroso ou não? Brasileira, uma delas no próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam. Os militares brasileiros? Peraí. Porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Quer dizer que, como o Paulo Figueiredo noticiou em 2022, os militares brasileiros não tomaram uma postura, não cumpriram, vou ser correto aqui, não cumpriram o seu papel constitucional também porque tinham medo de sanções dos Estados Unidos? Ora. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, não é verdade? Muito interessante. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, confessando a interferência americana. Eu contei isso ontem, numa das reuniões que eu tive, e ficou absolutamente... O pessoal da reunião em Washington ficou absolutamente perplexo com uma confissão dessa. O que me leva ao ponto de que não tem mais uma justificativa plausível para uma pessoa ser tão tapada a ponto de não entender que a gente não ganha essa guerra lutando só no Brasil. Ora, segundo o réu, confesso, o traidor da pátria, confesso, ministro Barroso, foram os Estados Unidos que foram decisivos para tornar o Brasil uma ditadura durante a administração Biden. Agora, durante a administração Trump, onde é que a gente tem que lutar a guerra? É no Brasil ou é aqui? Ora, é evidente que nós precisamos buscar os Estados Unidos para desfazer a merda que eles fizeram durante o governo Biden. E não fizeram só no Brasil. Volto a dizer, se você botar o gráfico do Mike Pence, você vai ver que aquilo, 10% do CEPS foi para o Brasil, mas 90% foi para outros países. Eu digo para vocês, olha, dentro de uma reunião, isso eu posso falar, que eu acho que não tem, na Casa Branca, eles voltaram a me falar, cara, a gente se solidariza muito com o que está acontecendo no Brasil. Mas entenda, vocês não estão sozinhos. A gente está lidando com uma situação similar na Polônia.
Não, não era essa imagem, não. Essa imagem é o Corey Mills. Mas tudo bem, pode botar a imagem. Depois a gente bota. É que a esquerda tem recursos limitados para lidar com isso. Vejam o Barroso em evento do LIDE, o Barroso está nos Estados Unidos, com a viagem, salvo engano, paga ou pelo contribuinte ou pelo evento do LIDE, financiado com dinheiro, inclusive, de devedor do INSS, com pessoas que têm ações na Suprema Corte do Brasil que vão ser julgadas por eles. Barroso foi também, aproveitou e fez uma reunião com o presidente da Suprema Corte Americana. E muita gente, ele está fazendo... Fiquem tranquilos, zero efeito. A Suprema Corte Americana não lida com esse tipo de coisa, e a razão pela qual eles receberam o Barroso é porque o Barroso é presidente da Suprema Corte Brasileira e foi uma cortesia oferecida aos pares. Mas assim como o Barroso fez o que precisava ser feito, ninguém da direita fez durante o governo Bolsonaro. Isso aconteceu, tudo isso aconteceu debaixo dos olhos do presidente Bolsonaro. Ninguém do governo Bolsonaro percebeu o que estava acontecendo. Ninguém contra-atacou, ninguém criou alianças contrárias a isso. Aconteceu debaixo do nariz deles. A única coisa que dá para eximir essas pessoas foi que também aconteceu muita coisa debaixo do nariz do Trump, inclusive contra ele próprio, no próprio governo dele, e ele não sabia. Como ninguém fazia nada, o que eu comecei a fazer? Arregacei as mangas e comecei a fazer. E graças a Deus nós temos o Eduardo Bolsonaro, que agora ficou aqui de forma dedicada, integral, fazer esse papel. Digo para vocês, podem fazer a chacota que quiserem, daqui a pouquíssimo tempo, Eduardo Bolsonaro será um herói no Brasil. Guardem essas palavras. Aliás, João, guarda esse corte profético. Carrapato do saco do Olavo, todo o outro, o energúmeno, toda a galera que faz piadinha, vai todo mundo sentar no colinho do papai para chorar. E eu digo, de novo, um deputado licenciado, um jornalista sem recursos. A gente chegou tão longe pela graça de Deus. E a gente vai continuar caminhando. Como eu disse, eu não fui para Washington ontem. Já falei milhões de vezes, mas é importante que as pessoas saibam. Eu odeio ir para Washington. Eu odeio viajar. Eu acho extremamente inconveniente. Durmo mal, dormi na sala, num colchão inflável, na sala de um apartamento de um amigo. Absolutamente desconfortável. Acordei gripado, estou resfriado, não consigo ter minha rotina, não consigo ir à academia. Fui por quê? Porque me chamaram. Se a Casa Branca me chama para uma reunião que diz que é importante eu ter para eu explicar determinadas coisas, eu vou. E vou continuar indo. Paulo, você tem certeza que vai acontecer? Hoje, o número que eu dizia que era 70%, depois eu disse que era 80%, agora eu diria que está em 90%. Pode não acontecer? Improvável. O que vai acontecer? Veremos. Eu acho que é uma questão de algumas semanas para a gente descobrir o que vai acontecer ou não. Vamos saber. O que eu posso dizer para vocês não é possível que alguns não entendam que é neste fronte que nós teremos o avanço que nós precisamos, para pelo menos dar o suporte para que os deputados e senadores do Brasil façam o resto. Eu não vejo, sem sanções contra o Alexandre e outras pessoas, eu não vejo uma capacidade de reação das instituições brasileiras. Eu realmente não vejo. Pois bem, acabou ficando um programa